Olá pessoal, tudo bom? Sou o César. Hoje trago para vocês a incrível história de uma dona de casa que, se for verdade suas histórias, ela presenciou grandes casos de fenômenos sobrenaturais. O nome dela é Stella Lansing, mas antes de começarmos, já deixe seu like pra gente. E se você for novo aqui no canal, já se inscreva que ajuda muito. E se gostou do vídeo, no final que você assistir, compartilhe aí nas suas redes sociais. Divulgue esse vídeo que está sensacional. Stella Lansing era uma dona de casa de meia idade de Massachusetts, que em 1961 começou a experimentar estranhos eventos do outro mundo, que ao longo do tempo a levaram a um estranho caminho de OVNIs, criaturas humanoides estranhas, homens de preto e visões de outro mundo. A maioria dos quais conseguiu capturar alguns em fotos de diferentes tipos de filmes. Vamos dar uma olhada no trabalho de Stella Lansing e logo vemos o pesadelo que seguiu ao longo de sua vida adulta com as fotografias que ela fez do além. Tudo começou em um bom dia de setembro em 1961, quando Stella percebeu uma esfera ornamental brilhante fora de sua casa. O objeto pairava no nível da linha das árvores, no céu, distante, e antes de se aproximar de perto dela, ele parou no meio do ar entre sua casa e a garagem de seu vizinho. Esse incidente terrível, embora curto, marcou o início da jornada de Stella. Durante a grande queda de energia de 1965, Stella estava dirigindo para entregar velas a um amigo, cuja casa também havia sido engolida pela escuridão e não tinha vela, nem lanterna, nem nada, que atravessava todos os bairros lá da região. Em rota pela Flint Street, Stella percebeu uma luz brilhante sobre a cabeça e ela viu o mesmo objeto brilhante que visitou ela há 4 anos atrás. Só que desta vez, no entanto, estava viajando através dos postes telefônicos ao longo da rodovia que estava dirigindo para baixo. Seu terror e confusão foram temporariamente sequestrados por um estranho carro escuro que parecia aparecer de repente na estrada do nada. O carro preto estava alguns metros da frente de Stella e parecia ser conduzido pela luz. O carro preto então saiu da estrada, descendo a uma colina até o fim. Enquanto Stella passou lentamente, ela teve a sensação que os ocupantes de dentro do carro estavam olhando enquanto a órbita da brilhante luz que subiu de repente por debaixo dos fios do telefone e entrou um campo próximo. A partir daí, Stella viu a luz voar para o noroeste antes de se espalhar para o céu escuro. Ela manteve seu carro em movimento até chegar em segurança à casa de sua amiga. 2 anos se passaram e Stella continuou a ver luzes estranhas no céu e às vezes a seguia. Seus filhos não foram uma exceção aos eventos misteriosos. Houve incidentes em que estavam presentes quando Stella viu as orbes de luzes. Ela mencionou sua experiência apenas para sua família e amigos íntimos, em meados dos anos 70, ainda desconhecendo o que essas luzes eram, o que queriam. Ela nunca imaginava os horrores que logo a visitariam. Foi na noite de Halloween de 1966 quando Stella teve um encontro aterrorizante com uma criatura estranha e grotesca. Por volta das 7 horas da noite, já escuro, ela estacionou seu carro de frente para a água de uma lagoa próxima. Assim que Stella estava prestes a desligar os faróis, viu uma cabeça balançando as águas escuras e geladas do lago. Seus olhos ficaram presos à figura emergente da água. Surgiu uma cabeça. Stella deu um soco no carro para trás e afastou-se do lago, que estava desconfortavelmente perto demais da borda do lago. No pânico das coisas, ela conseguiu ver que aquela coisa humanoide tinha se arrastado para a costa e começou a correr em direção a uma península que estava a cerca de 60 metros de distância da sua casa. Mas quando Stella ajustou seu carro e faróis para brilhar em direção à localização em que a criatura se precipitou, viu uma esfera de luz alaranjada do tamanho de uma bola de basquete, e ao redor era uma névoa difusa. A luz brilhava vagamente sem aviso. Uma grande e brilhante esfera de luz de repente se abaixou atrás de sua casa e depois voou debaixo pela água. O objeto vermelho brilhante foi visto pelos 2 vizinhos adolescentes de Stella, que tinham visto a luz e estavam perseguindo ela para ver de onde ia. E a luz era muito brilhante no céu e acima
e elas caíram pelo lago. Pouco atrás deles, a família de Stella, eles eram completamente alheios aos fenômenos estranhos acontecia pelo menos naquela estrada. Era evidente que em 1967, 6 anos depois do contato inicial, Stella estava tendo as suas experiências pesadas e traumáticas que pareciam cercá-las. À medida que o estranho fenômeno continuava, ela tomou um toque dramático quando Stella adquiriu uma câmera silenciosa de 8 mm. Stella, que já estava fotografando as estranhas luzes que a perseguiam, no entanto, com a câmera de filme de 8 mm, ela começou a capturar imagens estranhas que pareciam ser de outro lugar, no espaço e no tempo. Imagens ameaçadoras de figuras borradas e estranhas, nunca vistas pelos olhos nus de Stella ou de muitas outras testemunhas. Stella passou a ver mais luzes estranhas. Foi na noite de 18 de fevereiro de 1967 que Stella parou seu carro na Rota 32, perto do cruzamento da estrada Warren da Rua Flint. Ela saiu do carro para ver melhor a luz. Ela percebeu que outro carro de passageiro tinha seguido a estrada e o motorista também tinha saído devido à natureza das estranhas luzes. Os ocupantes do carro seguiam em silêncio, caminhando de leste a oeste para o antigo cemitério. Foi quando Stella perguntou ao homem se ele tinha visto as luzes quais ela estava vendo no céu, e o homem respondeu que sim, bem aturdido. Stella então correu para casa para buscar sua câmera de 8 mm e voltou para o lugar. Quando ela se aproximou do cruzamento, ela notou 2 luzes como antes. No entanto, esta vez ela viu 2 luzes maiores subirem entre as linhas de energia acima. Eles juntaram silenciosamente as 2 luzes e uma das luzes vermelhas parou e saltou como se fosse uma bola de borracha. Stella permaneceu no meio da estrada solitária, vislumbrando essas estranhas luzes, as luzes brilhantes de Stella. Elas viu voarem ao redor dela, dando a Stella o tempo suficiente para observá-la com cuidado e filmá-las. Em um ponto, ela foi acompanhada por uma das amigas dela, né? E que estavam a caminho para casa depois de um longo turno de trabalho. E os 2 carros estavam estacionados um do lado do outro enquanto as mulheres olhavam maravilhadas. Pouco tempo depois, as luzes desapareceram. Uma luz azulada então apareceu na distância e se aproximou-se lentamente de Stella e sua amiga. Ela manteve sua câmera apontada para o objeto próximo. Para seu alívio, parou cerca de 150 metros de distância delas e depois se afastou. Naquele momento, uma explosão brilhante de luz branca cegou as duas, enquanto outro objeto também decolava a velocidades incríveis no céu. Enquanto isso, a câmera de Stella continuava rolando. Stella, depois de algum tempo, se esforçou para encontrar um projetor para mostrar seu filme. No início, ela pegou seu filme sobre o objeto, que apelidou de Red Bug, o inseto vermelho, para um laboratório em Springfield, Massachusetts, para o desenvolvimento de ciências e assuntos sobrenaturais. Foi quando ela soube que seu segmento de filme, o filme que ela tinha gravado, certo? Estava completamente estragado, mas ela deu um jeito. E em abril de 1968, Stella finalmente comprou um projetor Bell & Hall próprio, uma nova peça de tecnologia que permitiu que ela diminuísse a filmagem que ela tirou naquela época e naquela noite fatídica em 2 quadros por segundo, revelando imagens desconcertantes que até hoje ela não tinha conseguido ver até antes da compra desse equipamento. O objeto brilhante que ela filmou naquela estrada desolada naquela noite em 1967 continha alguns quadros de cabeças e torsos de estranhos, homens estranhos que Stella acreditava ser alguma coisa. Ela nunca viu as pessoas antes de a filmar ali, né? Nunca tinha visto lugar nenhum. E ela pôde dizer que os objetos vieram até onde ela estava no final da década de 1960, com o apoio de seu marido e família. Stella Lansing continuou sua pesquisa sobre fenômenos que se tornaram cada vez mais misteriosos e enervantes e sequentes na vida dela. Em 1970, ela já estava tirando fotografias que continham estranhas luzes ou estruturas sobrepostas a ela. Um misterioso padrão geométrico também começou a aparecer em seus filmes e fotografias,
Curiosamente, esses padrões geométricos aparecem no próprio filme, sobrepondo os quadros de filmagem. Por mais notável que essas imagens apareçam à primeira vista, nenhuma investigação oficial foi feita nas reivindicações de Stella e nas suas provas impressionantes. Não houve interesse real até um dia em 1971, quando Stella entrou em uma conferência de OVNIs e contou sua história para o Dr. Berthold Erik Schaus. O Dr. Schaus conheceu Stella Lansing e ela já havia construído um grande segmento na comunidade de OVNIs. Schaus era um psiquiatra com grande interesse pela espiritualidade, a ufologia e o paranormal. Um pesquisador bem arredondado que você poderia dizer com uma vasta experiência nesse campo. O Dr. Schaus primeiro examinou Stella. Ele realizou um exame físico, um exame neurológico, bem como exames eletrofacilográficos. Seu sistema nervoso central também foi bem sucedido. Stella passou seus exames com cores voadores, exame de cores que eles fazem, né? No entanto, quando as sessões psiquiátricas começaram, o Dr. Schaus aprendeu a extensão das afirmações de Stella sobre a atividade anormal que a seguiu. Stella disse ao médico em 1967, 6 anos depois de entrar inicialmente em contato com as luzes estranhas, ela se certificou que em um hospital estadual, durante anos, os avistamentos de objetos voadores não identificados e seres estranhos começaram a atacar Stella Lansing. Ela foi internada no hospital e estava sob o cuidado do diretor do Hospital de Psiquiatria Clínica. Sob seu exame, o médico rotulou Stella como esquizofrênica paranoica, que sofria de alucinações sobre as exibições de artefatos alienígenas. Stella ficou sob o cuidado do médico durante 10 dias iniciais antes de verificar-se. No entanto, ela voltou ao hospital, desta vez registrando 5 semanas no total. Ela completou o tratamento e foi liberada com base que não teve mais recorrências do que ela tinha visto. Foi o Dr. Schaus que acreditava que Stella poderia ter passado uma psicose temporária provocada pelos fenômenos que ela experimentava. Embora Stella fosse católica romana, durante sua permanência no hospital, ela nunca foi escrita como alguém excessivamente piedosa. Na verdade, raramente ela falava sobre religião ou escritura de qualquer tipo. Durante a última década, Stella manteve registros meticulosos dos seus encontros com os fenômenos estranhos. Ela manteve revistas de tempos e datas de quando viu as luzes brilhantes ou criaturas estranhas. Em um caso, Stella afirmou que toda sua mão esquerda sofreu algum tipo de choque paralítico quando fotografou uma figura cintilante. Na noite de 15 de abril de 1971, o Dr. Schaus, Stella Lansing e uma amiga dirigiam-se a um lugar em Massachusetts onde Stella afirmou ter muitos encontros paranormais. O trio dirigiu para uma área isolada, desligaram o motor e os faróis e saíram do veículo, e entraram na noite silenciosa. Em poucos minutos, 2 discos brilhantes amarelados foram vistos no céu. Os objetos pareciam deslizar silenciosamente de um lado para o outro, muitas vezes se difundindo entre si mesmo antes de dividir novamente. Eles observavam as luzes ininterruptas por algum tempo. À medida que os 3 observavam o ofício, desconheciam completamente um carro negro que se aproximava, que tinha seus faróis apagados. O carro parou uma centena de metros de onde eles estavam, a pé, e de repente explodiu seus feixes de luz brilhantes em sua direção. O Dr. Schaus escreveu esse momento sobre um encontro muito desconcertante que eles tiveram. O incidente naquela noite levou o Dr. Schaus a acreditar que algo inexplicável estava acontecendo com Stella, e que não era forma alguma de um engano habitualmente feito, já que as luzes distantes dos UFOs não tinham como ser projetadas no céu escuro. O Dr. Schaus até refutou as reivindicações de muitos que eram assuntos de uma alucinação em massa, uma explicação que é frequentemente usada para explicar várias testemunhas visando o mesmo fenômeno. Uma hipótese impossível, uma vez que não existe tal como alucinação em massa, como nunca viram, muita gente viu esses fenômenos de luzes até um determinado momento. O que vocês acham dessa história? Será que foi a mente de Stella Lansing que estava pregando uma peça nela? Com essas luzes e criaturas? Será que foi pura imaginação dessa moça? O que vocês acham? Deixe nos comentários.
se já viram alguma coisa nesse sentido ou conhece alguém que vê esse tipo de luz no céu. E deixem o seu like, pessoal, que ajuda muito o canal. E compartilhe essa fantástica história nas suas redes sociais para espalhar nossos vídeos pela rede toda. Agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima.